Tá bom. Boa noite. Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 conceitos, que é crença, convicções e conexões. Por que que eu trouxe esse tema para vocês? Porque muitas pessoas têm sofrido, né, de problemas emocionais, né, e quando as pessoas têm problemas emocionais, elas têm também problemas relacionais, né, ah, quando elas não se sentem bem consigo mesmas, né, é difícil elas também se relacionarem bem com outras pessoas. E todos esses problemas que afligem tantas pessoas hoje em dia, talvez você mesmo sente isso, ou seus parentes, seus amigos têm sentido muito isso. Eu queria que vocês percebessem que por trás desses problemas tão comuns existe uma raiz comum, que é a raiz espiritual. O que que é a raiz espiritual, né? A raiz espiritual está ligada com nossas crenças, né? E nossas convicções, e essas crenças que afetam em nossas convicções, elas afetam em nossas conexões, que são os nossos relacionamentos. E na mensagem de hoje, eu quero dar exemplos e práticas focados na nossa identidade e valor pessoal, né? O que que são crenças? O que que é crença para você? Crenças são conjuntos de pensamentos a respeito de qualquer coisa. Então, crença sobre a vida, né? O que que faz a vida valer a pena? Qual que é o valor da vida? De onde vem a vida, né? Suas crenças sobre a vida, né, refletem o conjunto de pensamentos sobre a vida, né? E os seus pensamentos sobre Deus, se ele existe ou não, né, define se a vida vai ter propósitos ou se tudo é acidente, né. E suas crenças sobre o mundo, né, por que que as pessoas são assim? Por que que a sociedade está desse jeito? Né, por que que a natureza reage desse modo, né? Quando você olha para o mundo, que tipo de pensamentos você tem, né? Quando você olha para o pôr do sol, para a natureza, para o mar e toda a beleza da criação, que tipo de pensamentos, ocupam a sua mente, né? Quando a gente olha o mundo, a nossa mente cria conceitos, teorias, perguntas ou explicações, né? Desde criança nós temos isso. Nós queremos saber o porquê, né? E aí vem essa palavra que se chama cosmovisão. A cosmovisão é a sua visão do mundo, né, e essa sua visão, a maneira como você enxerga, interpreta e vê o mundo, define quem você é, né, e a maneira como nós vivemos. Por isso, as suas crenças são muito importantes. E muitas vezes a gente não presta atenção, né, ou não dá atenção suficiente a sondar as nossas crenças. Por quê? A sua cosmovisão, a sua visão do mundo afeta a sua alma, o seu corpo e a sua vida. Porque a sua visão direciona o seu foco, aonde você presta atenção. Direciona os seus pensamentos, os seus desejos e a sua atenção. Tem um versículo muito importante em Mateus 6:22 que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Não é muito interessante isso? Se o seu olhar sobre o mundo é sempre muito negativo, é sempre destrutivo, é, é, é escuro, né? O seu olhar para o mundo vai ser triste também, vai ser desesperançoso. Mas se os seus olhos forem bons, se você enxergar claramente, você vai conseguir, apreciar as belezas desse mundo, né. Eh, Algumas pessoas são que nem meu marido, nunca precisou usar óculos na vida, que bênção, não é? Mas
Eu acho que a maioria das pessoas são como eu, que tem algum tipo de deficiência, e por isso a gente precisa usar óculos, né. Se a gente fica sem óculos, olhar para o mundo sem óculos é muito sofrido. Por quê? Porque tudo fica distorcido, fica embaçado, fica cansativo. Então, um olhar correto, né, traz acuidade, hum, traz alegria, né, você sente alívio por enxergar bem as coisas. Então a minha oração é que você desenvolva uma cosmovisão, uma visão do mundo saudável, verdadeiro, acurado, né, que traga luz para todo o seu corpo, tá bom? Ah, nesse próximo esquema, eu quero mostrar para vocês a relação entre nossas crenças, né, e os nossos sentimentos, e as nossas interpretações e o nosso comportamento, né. Na verdade, os sentimentos afetam os nossos comportamentos, né, e eles estão ligados aos nossos pensamentos, crenças e na maneira como interpretamos a vida, né. Como que as suas crenças revelam, né, a maneira como você interpreta os fatos, as situações. E aí, a partir daí, você reage emocionalmente e as suas ações afetam os seus relacionamentos, né. Você quer um exemplo, né? Ah, como que as suas crenças afetam suas convicções e as suas conexões? Como seus pensamentos afetam seus sentimentos e os seus sentimentos afetam suas atitudes e ações, né? Então, por exemplo, se você pensa que você não é amado, que você não é desejado, né? O que você não é importante, quais são os sentimentos que você vai ter com relação a você mesmo ou com relação às outras pessoas? Então você vai sentir o quê? Triste, chateado, você vai sentir rejeitado pelas pessoas, né? Desprezado pelas pessoas. Você Por você pensar que as pessoas não te dão valor ou que você não tem valor, você se sente rejeitado e desprezado, e isso vai levar você o quê? A se encolher, a não se relacionar, a não sair, a não ter amigos, né, e você vai se isolando. É isso que a gente vê acontecendo na vida de muitos jovens, muitos adolescentes e também muitos adultos, né. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. E não adianta só querer tratar dos nossos sentimentos, dizer para a pessoa: "Ah, não se sinta assim, imagina, isso não é verdade", né. Muitas vezes a gente precisa ouvir o que a pessoa está pensando sobre si mesmo, sobre a situação, sobre os fatos, sobre os eventos, para que a gente possa mostrar para eles o quanto esses pensamentos estão afetando em seus sentimentos e, consequentemente, vão afetar suas atitudes e ações que vão afetar nos seus relacionamentos. Ah, por isso, você precisa rever as suas crenças e desenvolver convicções que afetam suas conexões. E a convicção é o quê? A sua fé naquela visão que você adotou. E muitas pessoas têm crenças inócuas ou crenças que não foram internalizadas, né. E aí eu quero trazer aqui a próxima foto que ilustra um pouco qual a diferença entre a crença e a convicção, né. O slide anterior, por favor, Daniel. As crenças são como sementes que você recebeu, né. Algumas pessoas ouviram o evangelho faz tempo, conhecem muitas verdades bíblicas. Vocês têm as sementes, vocês têm as crenças verdadeiras, mas enquanto elas ficarem fora da terra, ou seja, fora do nosso coração,
elas são só grãos, são declarações de fé, que não têm poder, que não transformam a gente e que não dá fruto. Mas a fé em ação é quando eu acolho e confio nessa palavra. Quando eu descanso nessa verdade e deixo essa verdade germinar dentro do meu coração. Vocês, né, que têm bastante experiência com plantio, vocês devem saber que se você fica tirando e mexendo na sua sementinha, a sua pequena fé não vai crescer e até morre, né. Alguns que têm criancinhas, né, que estão aprendendo a plantar feijão, sabe que algumas delas não aguentam e querem ficar mexendo para ver se nasceu alguma coisa, né. E não vai nascer enquanto você ficar tirando do seu coração. Por isso que eu preciso aprender a descansar e a regar. Essa é a única coisa que nós podemos fazer, né, colocar no coração e regar, né, com a oração, dizendo: "Eu creio e descanso nessa verdade". No entanto, né, se as mentiras estiverem ocupando o meu coração, ela não prosperará, né. Infelizmente, muitas pessoas, né, sendo influenciadas por tantos enganos, tantas mentiras nesse mundo, né, que, essas essas sementes ruins também criam raízes e contaminam a pessoa, né. E muitas pessoas vivem debaixo de tanta opressão por mentiras, né, que contaminam o coração. Por isso que eu preciso aprender a selecionar os grãos que plantarei no meu coração. O que que isso significa, né? Significa que eu preciso selecionar quais são os pensamentos ruins. Quais são os pensamentos ruins, né? Pensamentos parciais, mentirosos, contaminados, infantis ou fantasiosos, né? E, assim como quando você vai plantar seus feijões, né, você tem que escolher. Você não vai plantar um grão ruim, quebrado, bichado, mofado, murcho ou atrofiado, não é verdade? Os bons agricultores são aqueles que selecionam as melhores sementes. E quais são as características da boa semente? A boa semente tem essas características. Ela tem que ser virtuosa, né. O que que é virtuosa? Virtuosa é tudo aquilo que é bom, né. Então, por exemplo, que você quer plantar um melão, ele tem que ser doce, resistente, né, tem que, sei lá, você seleciona as melhores qualidades para esse plantio que você vai fazer, né. E virtuoso é tudo aquilo que é excelente, né. E tem que ser verdadeiro, né. Os pensamentos têm que ser verdadeiros. E essa semente também tem que ser viva, né. Os pensamentos que trazem vida, né. E é tão interessante que Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", né. No ideograma chinês, o caminho é usado esse ideograma que a gente chama de Tao, né. O Tao tem um significado muito amplo, né. Tem o significado de caminho, mas também tem a ver com aquilo que é justo, aquilo que é correto, né. Então Jesus, ele disse: "Eu sou o caminho", né, aquilo que é certo, né, "eu sou a verdade e eu sou a vida", né, "e ninguém vem ao Pai a não ser por mim", né. Jesus é o caminho para Deus, Jesus é a referência do que é certo e errado na nossa vida, né. E Jesus é aquele que nos dá a vida. Por isso, se você tem os pensamentos de Jesus, eles te levam ao bom caminho. E a boa semente é a palavra de Deus. O próprio Jesus disse isso na sua parábola, né. Ele nos deu a sua palavra. Ele mesmo é a palavra. Ele é a palavra encarnada,
a verdade de Deus encarnada. Por isso, se a gente seguir a Jesus, nós vamos receber dele a vida, né? E as palavras de Jesus nos mostram a verdade. Por isso, cheque sempre os seus pensamentos. É assim que Jesus pensaria? Esse pensamento que eu tenho vem de Deus, né? Porque infelizmente, sabe, muitos pensamentos que têm oprimido muitas pessoas são esses pensamentos distorcidos, né, que não vêm de Deus, né? Por isso que é tão importante a gente cultivar os pensamentos que estão escritos lá em Filipenses 4, versículo 8 a 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Todo mundo neste mundo anseia pela paz, né? Não há nada melhor neste mundo do que ter paz. Mas a paz é fruto do que cultivamos em nossa mente, né? A gente tem que ser criterioso. Pensa assim, se você para cozinhar o seu feijão, você não quer que o seu feijão seja ruim, você tem que escolher os grãos e jogar fora os mofados e os errados. Quanto mais, você tem que selecionar as coisas que você assiste, que você ouve, as músicas, os comentários, né, as postagens, as coisas. Hoje em dia vem tanta coisa na internet. Antigamente era televisão, mas agora é internet, né? Se você não tiver uma boa filtragem, meu irmão, a sua mente pode ser um, um lugar onde o inimigo trabalha e semeia sementes ruins, né? E o resultado é muito ruim. Mas se a gente for criterioso e obedecer, usando esse critério para colocar essas coisas na nossa mente, e você poder dizer: "Não, esse filme aí, essas ideias não são de Deus e eu não quero ter isso na minha mente". Isso vai te proteger bastante. Bom, continuando, né, se a sua semente é falsa, de plástico, não acontecerá nada e você ficará frustrado. Mas se a sua semente é ruim, dará coisas ruins. Se seu sistema de valores está ancorado na comparação ou apenas na subjetividade, você ficará refém de enganos. Na Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. É uma fábrica de ídolos, né? O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que parece, mas na verdade não é, né? Os pensamentos idólatras só trazem frustração, né? Por isso, se a maneira como você se vê é distorcida, os seus pensamentos estão baseados em pressupostos errados ou mentirosos, então os seus sentimentos, comportamentos e relacionamentos ficarão comprometidos, né? Bom, por isso que em Romanos 12, 2 a 3 diz assim, que nós precisamos não nos conformar com os padrões deste mundo, mas deixar que Deus nos transforme por meio de uma mudança no nosso modo de pensar, a fim de que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, sejam sejam honestos em sua autoavaliação, medindo de acordo com a fé que Deus nos deu, né? Então, nós precisamos lembrar que nós somos não apenas reagentes, mas sim agentes transformadores, né? E essa transformação começa com o discernimento da verdade, a verdade que liberta. As travas mentais, por sua vez, estão ligadas a algum tipo de engano,
né? Algum desvio, distorção, hipergeneralização, projeção, meias-verdades, né? Por isso que a gente precisa, na conversa uns com os outros, perceber quais são essas distorções inconscientes que estão afetando a nossa interpretação dos fatos, né? Então, uma conversa sincera e aberta é preciosa para a gente nos conhecer melhor e nos ajudar a tomar novos rumos de conversa interna e estabelecer novas crenças libertadoras. Então, voltando a esse encadeamento, se você perceber que seus pensamentos não vêm de Deus, essa é a hora de você substituir, porque quando os seus pensamentos forem os pensamentos de Deus, então os seus sentimentos também vão se ajustar e as suas atitudes também. Em Salmo 19 diz assim, que a palavra de Deus restaura a nossa alma e dá sabedoria, é um estimulante de alegria, ilumina a nossa visão, né? A palavra de Deus é confiável nesse mundo tão incerto. Ele revela o que está escondido e dá esperança e consolo aos que sofrem, né? Então, Daniel, talvez você precise passar esse slide para alguém, porque você precisa ir lá abrir a outra sala, certo? Daniel, você precisa passar os slides para outra pessoa. Ok. Então, o que a palavra de Deus afirma sobre a gente, né? É interessante, né? Muita gente que quer nos fazer sentir bem, ele quer falar, nossa, você é demais, nossa, você não tem problema não, né? Então, esse negócio de autoestima, muitas vezes está baseado em um monte de pensamentos superlativos sobre nós. Mas o pensamento de Deus sobre nós é, na verdade, equilibrado e verdadeiro. Porque a Bíblia diz que, de um lado, nós temos uma natureza carnal, né? O próprio apóstolo Paulo diz: Na minha carne não habita bem nenhum", né? A Bíblia diz que nós somos pecadores, nós somos instáveis e insaciáveis, corruptíveis, todos nós somos corruptos, né? E mentirosos, enganadores. É só ver a vida de uma criança, não precisa ensinar nenhuma criança a mentir, a enganar, né? A gente nasce sabendo fazer isso, tendo inveja um dos outros, né? E às vezes odiando e sendo odiados, né? Ah, ingratos, desafeiçoados. E por tudo isso, nós somos dignos de condenação e julgamento, né? Essa é uma realidade que a Bíblia afirma sobre nós. E as circunstâncias da vida também, aos poucos, revelam isso de nós, né? Eu não acreditava que eu era tão ruim assim, né? Até que algo muito ruim aconteceu comigo e eu pude descobrir tudo isso em mim, né? Mas a minha salvação, a sua salvação e a nossa salvação é que Deus pode nos dar uma nova natureza. Em Cristo, nós podemos sofrer como Ele sofreu. Mas ele diz que nós, como ele, seremos mais que vencedores. Deus nos chama de santos, né? Porque ele nos perdoou e quando nós somos perdoados e justificados, nós não receberemos mais acusação. E nós não precisamos viver debaixo da acusação. A Bíblia também diz que nós somos templo do Espírito Santo. Que honra! Podemos acolher o Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida, e poder refletir o seu amor. A Bíblia diz também que nós somos filhos amados de Deus, adotados, né? E que nós fomos feitos membros da família de Deus. E por isso nós temos uma grande família, né? E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Essa verdade é muito preciosa, porque assim como não tem nenhuma parte do corpo que não é importante, pensa no seu corpo, tem uma parte que não é importante?
A Bíblia diz que aqueles que estão mais escondidos, né, nossos rins, nosso estômago, nosso coração, são aqueles mais importantes, né. Não existe nenhuma parte do corpo que é imprescindível, que não é importante. Todos nós somos essenciais para o bom funcionamento. E Jesus diz que nós somos sal e luz do mundo, que nós podemos inibir a corrupção, que nós podemos iluminar, trazer alegria para o mundo. Quando nós focamos na identidade, na nova identidade que Deus nos deu, como, como a nossa vida se torna preciosa, como a gente sente que somos valiosos e importantes para Deus, né? Por isso é tão importante você desenvolver uma convicção que vem de uma crença bíblica. Crenças são como sementes, eu falei, né? Mas convicções são como mudas, né? É quando você planta essas verdades bíblicas no seu coração e medita nelas, deixando o Espírito Santo agir. Você nunca pensou que é um grande milagre uma semente virar uma grande árvore? Pois é um grande milagre, é um milagre da vida, né? A vida eterna que o Espírito Santo nos dá quando nós cremos na palavra, né? Então, diga: "Eu creio nisso, eu quero crer, ajuda-me a crer", né? Eu quero descansar nessas verdades. É assim que suas convicções vão se fortalecer, a sua fé vai crescer. Essa seiva divina, né, vai te transformar, vai te fazer frutificar, ou vai, eh, vai transformar a sua identidade e, consequentemente, vai transformar os seus relacionamentos. E aí eu quero te dar uma dica. É importante você adotar um novo hábito de escrever um diário, né? Escrever suas reflexões. Isso é muito saudável, porque te ajuda a entender os seus pensamentos, suas motivações, perceber suas crenças ou suas descrenças, porque olha, todo mundo tem suas descrenças, não é só você. Mas você precisa desmascarar essas descrenças, né? Confrontar os seus próprios pensamentos e ajudar a direcionar os seus pensamentos para os pensamentos de Deus. E meditar nas verdades libertadoras da Bíblia que você lê na sua Bíblia, tá bom? E aí eu termino com alguns versículos. A definição bíblica da fé é, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? A convicção tem a ver com uma sensação, uma confiança que não depende da visão, sabe? Eu não preciso ver porque eu sei que é isso. Por exemplo, você sabe se sua mãe te ama? Ela tem que ficar te provando o tempo todo do amor dela para você? Ou você já aprendeu a confiar no amor dela? Da mesma forma, né, quando você tem convicção que sua mãe te ama, você consegue aceitar as broncas dela, né, as correções dela, por mais duras que sejam, porque você sabe que ela faz isso por amor. Da mesma forma, muita gente não confia no amor de Deus, principalmente quando acontece alguma coisa que elas não esperam, né? Ou às vezes a gente vive querendo que Deus prove do seu amor para nós, ah, realizando os nossos desejos, né? Mas Ele já provou o seu amor por nós, né? Basta a gente crer nisso. Aí em Romanos 5,8 diz: Deus prova do seu próprio amor, do seu grande amor para conosco, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, né? Assim como é tão injusto, né, um filho ficar exigindo que seus pais provem o seu amor por ele, a cada dia, né, enquanto que todos os dias, né, os pais têm se dedicado, assim como Deus tem sustentado a nossa vida, né.
Por isso, terminando, né, quando nós desenvolvemos uma convicção, essa convicção nos leva à ação. Eu estava ouvindo um pouco a Nara comentar, né, por que que às vezes a gente é tão letárgico em servir ou em falar para os outros, ou a gente vive ensimismados. Isso é tudo resultado da nossa convicção, né, das nossas crenças que não viraram convicção, né. Porque uma vez que eu tenho uma convicção, ela me leva à ação. Então, por exemplo, ainda no slide anterior, né, se eu estou convencida de que eu errei, eu então devo pedir desculpas a essa pessoa, não é? E enquanto eu não estiver, convicta disso, eu estou sempre na minha cabeça pensando, justificando, né, e eu até quero me afastar da pessoa, né, ou por vergonha ou pelo desprezo que eu sinto pela pessoa, né, porque eu não tive convicções de que eu errei, né. Mas quando eu tenho convicção de que eu errei, é claro que isso vai me levar a ir lá e pedir perdão. É uma consequência da minha convicção, né. Assim também, quando eu sinto e penso, né, que Deus ou meus pais é culpado pela minha infelicidade, se eu creio nisso, eu também me afastarei dele, né. E ainda me sentirei justificado dessa ação. É assim que muitas pessoas se afastam revoltosos de Deus, né, quando as suas crenças e convicções os levam a se afastarem de Deus. Por isso, quando eu tenho uma convicção correta, bíblica, verdadeira, saudável, né, elas afetam positivamente também nas minhas convicções, né. Então, essas minhas convicções afetam o meu relacionamento comigo mesma, né, com o meu corpo, com os sinais internos, com minhas emoções e meus sentimentos. Se eu tenho pensamentos equilibrados, eu terei uma autoimagem equilibrada, né, e sentirei humildade e gratidão pelo que eu sou, e não problema de autoestima ou de orgulho, né. Uma verdadeira autoimagem me leva à humildade e gratidão. E quando eu tenho isso, eu também começo a me relacionar melhor com as pessoas, porque eu terei empatia pelos que sofrem e também pelos que erram, né. Ah, em terceiro lugar, eu também terei relações mais saudáveis com o mundo, porque eu não serei mais levado pelas ondas do sistema, influências sociais, mídia, comparação, porque o amor do Pai me preencheu a ponto de eu não precisar ficar buscando a aprovação, o amor de pessoas que não estão nem aí comigo, né. Como acontece com muitos jovens com relação às opiniões da mídia. E quando eu tenho uma convicção bíblica, a minha relação com o Espírito Santo de Deus também é transformada. Porque o Espírito Santo conectado comigo, ele me consolará, me orientará, me encorajará e me dará o amor necessário, pois ele me ensinará e me guiará e me moldará até eu ficar parecida com Jesus. Que, que precioso a gente ter um conselheiro pessoal conosco dia e noite, todos os dias, e a gente não paga nada, né, sobre isso. A gente pode ter um professor particular, um conselheiro pessoal, todos os dias da nossa vida. E depois, quando eu entendo de que eu faço parte do corpo de Cristo, eu sei que eu sou importante para o reino de Deus, para a igreja, para a sociedade, e que a minha contribuição faz muita diferença. Porque eu não sou só reagente, eu sou um agente transformador. Eu sou sal e luz desse mundo. E aí eu quero terminar com uma oração, né. Vamos orar?
Querido Deus, obrigada porque o Senhor conhece nossos pensamentos mais profundos. E o Senhor diz que muitas vezes nossos pensamentos são vãos, são vazios, não são verdadeiros. Então peço perdão e peço que o Senhor transforme os meus pensamentos, os nossos pensamentos, para que se tornem pensamentos que vêm de Ti, pensamentos que vêm da Tua palavra, que vêm do Teu Espírito, pensamentos verdadeiros, saudáveis e que me transformem. Abençoe esses meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem, para que as suas crenças se tornem em convicções e que tragam transformação em suas conexões. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.